Como eu havia falado naquele vídeo de ontem, que a gente estava tratando aquele assunto, mas afinal, quanto se gasta para reconhecer a cidadania italiana? Ontem a gente falava da primeira fase, que é a fase que a gente reúne todos os documentos e prepara a pasta de documentos. Só depois disso é que a gente pode realmente requerer a cidadania italiana. Hoje, para você requerer a cidadania italiana, você tem 3 esferas que você pode fazer esse pedido. Você pode reconhecer a sua cidadania pelo consulado, e o consulado ele tem uma taxa única de 300 euros. E você, dependendo do lugar, né, que você mora, existe uma fila para o consulado. Vocês sabem que tem lugares que a fila leva aí 10, 12 anos, 20 anos. Então, se você não tem pressa de ser reconhecido cidadão italiano, e se você tem pouco recurso financeiro, você pode optar sim por ser reconhecido via consulado no Brasil, ou em qualquer lugar, né, do mundo que você more e que tenha o consulado italiano. Então, essa é uma esfera. Agora, se você pode viajar para a Itália, se você pode morar na Itália durante 3 meses, de 3 a gente fala de 3, hoje a gente fala de 3 a 6 meses morar na Itália, se você pode, essa é a esfera de reconhecimento mais rápida, porém é mais caro, porque você vai ter que morar lá na Itália, você vai ter que morar lá de 3 a 6 meses, então você precisa alugar um imóvel lá. Não é tarefa fácil alugar um imóvel lá, porque lá eles também pedem um comprovante que você vai ter condições de pagar aquele imóvel. Você precisa comprar a passagem. Primeiro, comprar a passagem de ida e de volta. Você precisa fazer um seguro saúde. Você precisa levar pelo menos aí 1.000 euros em espécie. E lá você precisa pagar um aluguel, que vai ser numa faixa de 500 euros aí, um aluguel por mês, mais pagar um condomínio, gás, luz, internet, água, alimentação, transporte. Então você vai precisar de tudo isso, só que é um jeito mais rápido para você ser reconhecido, só que você gasta uma quantidade razoável de dinheiro. E você pode ir sozinho para fazer isso, mas você tem que falar italiano, senão você não vai conseguir falar nos órgãos públicos lá, você não vai ser entendido, né? E você não vai entender. Então você precisa falar razoavelmente bem o italiano. E você tem que ter essa disponibilidade de morar lá, de 3 a 6 meses. E detalhe, lá você não vai poder trabalhar. Então você pode ir sozinho, ok, não tem problema nenhum. Lá no Comune, quando você for dar a entrada pro teu requerimento, você paga apenas 16 euros, que é um selo que vai colocar no seu pedido de reconhecimento da cidadania. Só que não é só 16 euros, você aí já gastou tudo isso que eu já falei, né? E vai gastar ainda aí por todos esses meses. E você tem a opção de escolher ir com uma assessoria. E eu falo uma coisa assim para vocês. As pessoas às vezes pensam, não, mas com assessoria é caro, eu vou sozinho. Só que a assessoria, ela te traz algumas vantagens. Uma, você não tem que correr atrás de aluguel de imóvel, porque a assessoria já tem os imóveis dela. Então você não vai ter essa dor de cabeça de procurar um imóvel, né? Já vai ter as contas ali embutidas nesse aluguel. Então você precisa pagar a assessoria, né? Você precisa comprar sua passagem de ida, sua passagem de volta, o seguro saúde, levar uma quantidade aí em espécie, pagar a assessoria.
E lá você vai gastar com alimentação e transporte. Mas acaba sendo mais ou menos aí o mesmo preço. Suponhamos que uma assessoria hoje esteja numa faixa de 4.000 euros por pessoa. Se você fosse sozinho, sem assessoria, você teria que saber todo o trâmite do processo. Você teria que saber tudo, aonde você tem que ir, qual o momento que você tem que ir, o que você tem que falar, o que você tem que fazer, né? E você indo e você alugando o imóvel lá, primeira coisa, a imobiliária vai te pedir pelo menos um mês, né? Você vai ter que pagar a imobiliária um mês de aluguel porque ela está alugando para você. E o proprietário geralmente aí vai pedir valores adiantados, né? Caução do imóvel, valores aí de pelo menos 3 meses adiantado do aluguel. Com o assessor, você não se preocupa com isso, né? Com o assessor, você já vai para o local, já tem um lugar lá para você, ele fala o italiano para você, ele te leva em todos os lugares, ele sabe o trâmite todo do processo, tudo. E o preço acaba saindo a mesma coisa, tá? Porque o assessor, ele deixa de ter alguns gastos, né, que você teria correndo atrás aí de imóvel para alugar, tendo que pagar adiantado e demorando, né? Porque não é fácil encontrar o imóvel assim, tá? Então, suponhamos que com assessoria via administrativa na Itália ou você requerente sozinho na Itália, suponhamos aí que você gaste em torno de 4.000 euros. Então é uma opção sua você fazer com assessoria ou sem assessoria. Via administrativa na Itália é uma maneira de reconhecer a cidadania mais rápido. E nós temos um outro caminho, né? Uma outra esfera, que é o reconhecimento por um processo judicial. Está numa faixa de 4.000 euros também, o processo judicial, sendo que você não precisa viajar para a Itália, você continua morando aonde você mora. Você não precisa comprar passagem de ida, não precisa comprar passagem de volta, não precisa de seguro-saúde, não precisa se ausentar do seu trabalho, não precisa alugar nada. Então, onde você mora, né, você contrata, no caso, uma assessoria dessa para processo judicial e é montado o seu processo e essa ação, ela é tramitada, né, na Itália. Antes, os processos, as ações eram só em Roma e agora foram descentralizados. Então, agora o processo ele corre no local ali onde o seu Dante Causa nasceu. E a vantagem do processo judicial? A vantagem do processo judicial é que ele pode ser dividido em 8, 10, 12 vezes. E você também, nesse mesmo processo, você pode colocar mais pessoas da sua família. Quanto mais pessoas entrarem no processo, vai ficar mais em conta para cada um e ainda vai poder dividir. E quanto tempo leva para ser reconhecido como cidadão italiano por um processo judicial? De 1 ano e meio a 2 anos. Então, se você não tem como viajar para a Itália, morar lá na Itália de 3 a 6 meses, e você tem uma determinada pressa para ser reconhecido, né? E você tem essa disponibilidade financeira e tem mais pessoas da sua família para entrar, a gente aconselha um processo judicial, que ele vai correr, né, dentro aí 1 ano e meio a 2, todas as pessoas aí da família vão ser reconhecidas ao mesmo tempo, você não precisa viajar e você não precisa ficar nessa fila dos consulados. Então veja bem, a esfera que você vai ser reconhecido cidadão italiano depende de alguns fatores. Depende de, você tem pressa? Sim, então você vai ter 2 opções.
você vai optar pelo processo de reconhecimento via administrativa na Itália, podendo ser sozinho, fazendo tudo sozinho ou com assessoria, tá? Você tem pressa, mas você não pode morar na Itália e tem várias pessoas da família que também querem ser reconhecidos, então a gente indica o processo judicial. Ah, você não pode viajar para a Itália, a sua disponibilidade financeira limita um pouco e você não tem problema com o tempo que vai levar para você ser reconhecido. Então você pode requerer a sua cidadania pelo consulado italiano do lugar que você mora. Então, assim, tudo depende. Então, quando a gente fala na cidadania italiana, requerer a cidadania italiana, tudo depende da necessidade, né, da pessoa, do tempo que ela tem, como que ela pode reconhecer, como que é a disponibilidade financeira dela para fazer isso. Então tem vários caminhos. Vocês vejam que tem aí 3 opções, né, para buscar o reconhecimento. Então é isso, é o que eu falo. Consulado, 300 euros. Agora, tem lugares que demora 10 a 12 anos, ok? O consulado do Rio de Janeiro, ele é o consulado mais rápido que tem. Depois de você agendado aí, deve estar levando para agendar. E quando você consegue agendar, deve estar levando aí uns 8 meses a 1 ano para ser chamado. E aí, no dia do teu agendamento, você chega com a documentação lá e estando tudo ok, eles já falam que você é cidadão italiano na hora para você, né? Ou se não tiver tudo ok, que não é cidadão italiano, que tá faltando algumas coisas, que tá errado algumas coisas. Via administrativa na Itália, você vai ter todos aqueles gastos para chegar até a Itália, para morar lá, para ficar lá de 3 a 6 meses, mas você vai gastar um selo de 16 euros para colocar no seu pedido da cidadania, né? Sozinho, você vai ter esses gastos, vai gastar esse selo. Com assessoria, você vai gastar praticamente a mesma coisa, né? Então, sem assessoria e com assessoria, você vai gastar uma faixa de 4.000 euros, tá? Tô falando assim, uma faixa. Claro que tem valores maiores, e outros mais baixos, dependendo da localização que você vai, dependendo da assessoria que você vai contratar. E o processo judicial também, que fica também numa faixa aí de 4.000, 4.500 euros, dependendo também, só que você não precisa viajar, você não precisa de nada daquilo, você pode colocar várias outras pessoas da família no processo, aguardar, né, a audiência, aguardar tudo do local que você tiver. Você não precisa nem no momento de audiência se deslocar para lá, e o valor ele é dividido e o prazo é 1 ano e meio a 2 anos, tá? Espero assim ter passado para vocês, né, um pouquinho. Claro que eu não falei tudo aqui, desculpa se ficou muito misturado, se eu fui muito repetitiva, e qualquer dúvida vocês enviam uma mensagem, ok? Boa noite a todos, um excelente final de semana, e não desistam. A cidadania, ela é um investimento que você faz para toda a vida e para toda a tua família. Tchau!